Senhor meu Deus, obrigado, Pai, por esse dia. Obrigado pela Tua presença e pela Tua soberania. Nós colocamos no Teu altar as nossas vidas, pedindo ao Senhor que receba o nosso louvor, a nossa adoração. Senhor, muito obrigado pelos dízimos e ofertas que têm sido colocados diante do Teu altar. Nós pedimos ao Senhor que continue cuidando da Tua igreja, ó Pai, cuidando dos Teus servos, de maneira que a gente consiga retribuir ao Senhor tudo que o Senhor tem feito. Que a gente tenha a capacidade de retribuir ao Senhor e colocar diante de Ti todas as bênçãos, Senhor, o nosso tempo, o nosso recurso, o nosso coração, as nossas vidas, Deus. Que em nome de Jesus, a gente nunca falte, que nunca falte na casa de nenhum irmão aqui, ó Pai. Dê-nos capacidade de apoiar e de ajudar aqueles que precisam, de socorrer aqueles que necessitam. Senhor, que em nome de Jesus, a Tua boa mão continue sobre a Tua igreja, hoje e para todo sempre. Amém? Glórias a Deus. Deixa eu abrir aqui, como diria o Samuel. Irmão, pode assentar, né? Pode se sentar. Eu estou no modo automático e apesar de ter vindo algumas vezes aqui, os irmãos me desculpem, mas 100% das vezes eu só não quebro o microfone porque o microfone é bom, mas eu fico nervoso todas as vezes que eu estou aqui na frente para dar qualquer aviso, qualquer recado. Então peço a paciência dos irmãos. Não vou fazer igual o Chaves de falar, ninguém tem paciência comigo, eu sei que a minha igreja me ama, então eu peço a paciência de vocês. Meus irmãos, a gente tem trabalhado o material da nossa Escola Bíblica Dominical, nós temos trabalhado sobre o testemunho e sobre a evangelização. E aí, a ferramenta que foi nos apresentada para esse semestre foram os círculos concêntricos. Então, essa é a ferramenta que tem sido apresentada para nós. Não é uma ferramenta moderna, é uma ferramenta um quanto antiga. Inclusive, eu achei um material recentemente, não vou me lembrar agora qual que é o material, mas é o material do C.S. Lewis, mencionando os círculos concêntricos. E eu confesso para os irmãos que eu vendo o material da nossa EBD, eu via esse conceito com essa palavra, com essa expressão de círculos concêntricos, eu pensei que era nova. Não a ideia de você, a partir de você e seus relacionamentos, mas o conceito em si de círculos concêntricos, que é o que a gente tem visto esse semestre, eu confesso que eu pensei que era um conceito relativamente novo, talvez uns 30, 40 anos. E quando eu vi isso no material do C.S. Lewis, eu falei, na verdade o conceito é um pouquinho mais antigo, faltava a gente se aprofundar em algo tão essencial e é um pouquinho do que nós vamos ver hoje. Então, nós temos visto, começamos lá desde da primeira aula, da primeira mensagem, vendo um pouquinho cada nível de cada círculo concêntrico, tá certo? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a oração como uma ferramenta para a construção de pontes. Então, hoje é a primeira parte dessa mensagem, e eu queria convidar os irmãos para abrir suas Bíblias em 1 Coríntios, no capítulo 9, verso 22. A minha versão é uma versão bem baptista, porque é muito antiga, né? Nova Almeida atualizada, então ela não, talvez dê uma diferença entre os irmãos aí, mas quem quiser acompanhar, tiver no módulo digital, minha versão é a NAA. Fiz-me de fraco para com os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Amém? Paulo, ele tinha uma obsessão santa, por assim dizer, em salvar pessoas, em levar a mensagem de Cristo para as pessoas. Ele era tão obcecado por isso que ele mudava o jeito de ser, se adaptava às circunstâncias. Quando era preciso ser mais judeu, mais erudito, ele era mais erudito no linguajar, na conduta, na postura. Quando era necessário falar a um gentio, ele falava com a linguagem que aquele gentio daquela região onde ele estava. Então, Paulo, ele quebrava essas barreiras de comunicação, de comportamento, com a intenção de construir pontes, não de fazer muros. Muitas vezes o nosso comportamento fazem muros de diferentes tamanhos, mas são muros. E olha que coisa, como muros são muros em qualquer lugar.
Não é algo muito comum aqui no Brasil, mas quando você assiste filmes estrangeiros, em cidades mais urbanizadas, mais limpas, mais bonitas, você vai ver várias casas, e alguns condomínios no Brasil têm exatamente esse perfil, por ter cultura estrangeira. Você vê aqueles murinhos bem baixinhos, enfeitando as casas, mas ainda é um muro. Nos filmes americanos você vê muitas vezes o vizinho, bom dia vizinho, e não se conversam. Se falam diante do muro, mas não tem relacionamento. Se veem sempre, mas não tem relacionamento. Vem o outro passando à distância, mas não tem relacionamento. Então o muro ainda é um muro. O muro ainda foi feito para separar e deixar bem dividido as coisas. Às vezes esse muro pode ser um muro intransponível. Pode ser talvez alguém que tenha uma cultura tão diferente da sua que seja um muro que é impossível de pular. Ou que para pular ele você vai ter que se ralar inteiro. E aí quebrar esse tipo de muro é muito difícil. Paulo, ele quebrava essas barreiras. Paulo, a preocupação e o zelo com a salvação das pessoas era maior do que a vontade dele ter os próprios jeitos, o próprio jeito de falar, a própria cultura. Às vezes, a distância cultural ela é tão grande que acontece a rejeição. Muitas vezes é impossível a gente se aproximar das pessoas. A construção de ponte, ela vem primeiro, e é o que a gente quer trabalhar hoje. O início da construção de qualquer ponte de relacionamento vem por meio da oração. Relações sólidas e oportunidades de falar com pessoas com barreiras, pessoas que vivem de uma outra maneira, pessoas que têm outros hábitos, ela precisa ser alicerçada na oração. Toda ponte só é firme através da oração. Toda ponte só é sólida através da oração. Ela começa com a oração, porque a oração, ela amolece o coração da outra parte. A oração permite que o Espírito Santo crie a oportunidade certa para que você possa apresentar o Evangelho àquela pessoa. E a oração deixa o seu coração alinhado com a vontade de Deus. Deus, ele está trabalhando independente da nossa vontade. E Deus está criando oportunidades na vida das pessoas independente da nossa vontade. Quando a gente ora com sinceridade, quando a gente tem uma fé alicerçada na oração, Deus nos permite enxergar essas oportunidades. Deus nos permite enxergar aquelas pessoas em que o alicerce da ponte já foi lançado. E através da oração, você pode intencionalmente lançar esse alicerce. É claro que a gente tem o tempo de Deus para as coisas. E uma vida de oração vai te permitir enxergar isso, vai te permitir perceber isso, de que, olha, ainda talvez não seja esse momento, não seja a melhor oportunidade. E a hora que a oportunidade de lançar ali as primeiras cordas para a passagem de uma ponte, você vai perceber. Quando a gente vai construir uma ponte, tem várias técnicas, vários meios de você construir. Existem pontes que são construídas lançando os alicerces, colocando os pilares, e aí depois encaixando as pontes. Existem pontes mais antigas que você começa lançando cordas. Você arremessa a corda do outro lado, ancora aquela corda. No começo você tem que ir de corda de um lado para o outro, e aí você começa a passar as outras cordas, colocar as madeiras ali, ou seja, de qualquer forma, se você não tiver tudo muito bem ancorado, seja numa ponte em que você não tem um alicerce, mas você tem que ancorar ela no local seguro, ou seja numa ponte estrutural, a oração vai permitir que essa ponte seja firme. E que você ache a melhor oportunidade, o melhor local, o melhor jeito, a melhor estratégia para criar essa ponte. Paulo tinha essa noção. A oração por si, ela não é só a preparação, ela já é o trabalho de construção da ponte. Lá em 1 Tessalonicenses 5,17 diz: orai sem cessar. Orar sem cessar não é você, não, vou orar agora, que não posso parar de orar, o tempo todo orando, não estou fazendo nada, estou orando, estou comendo, estou orando. Não é no conceito literal da prática da oração em si, mas é uma vida voltada para a intercessão, para a conexão com Deus. Não é um protocolo de Senhor, abençoe a comida, em nome de Jesus, amém. Senhor, obrigado por esse dia, em nome de Jesus, amém. Senhor, abençoe a minha família, em nome de Jesus, amém. Não é o protocolo para acordar, para dormir,
para comer, quando reúne os amigos. Não é uma mera formalidade. A oração, ela é um estilo de vida. Quando a gente fala, e aí Paulo nos reforça isso, de fazer tudo para a glória de Deus. O fazer tudo para a glória de Deus é oração. Porque quando você tem uma vida alicerçada em oração, o seu pensamento, a sua vida e a sua intenção está alinhada com a vontade do Pai. Se você tem relacionamento e você se relaciona com Deus constantemente e diariamente, se você tem uma vida devocional alicerçada na palavra, de preocupação com o que acontece no seu dia a dia, e aí eu digo aqui em todas as áreas, eu me preocupo com o meu testemunho quando eu estou no trabalho e a maneira que eu vou reagir àquilo. Muitas vezes a gente passa situações de tensão no trabalho, na faculdade, na escola, no curso. E aí a maneira que você reage, o seu testemunho é uma forma de orar ao Senhor, porque às vezes a gente precisa quase, Senhor, me segura. A maneira que você reage dentro da sua família, dentro da sua casa, e dentro de casa eu acho que é o local mais difícil de ser cristão. Porque na sua casa não tem fingimento, as pessoas te conhecem. Dentro da sua casa as pessoas sabem quem é você, as pessoas sabem dos seus hábitos. E aí é muito difícil. Então, o estilo de vida baseado na oração, ele é justamente aquele estilo de vida onde a gente se refreia e pensando no que Deus faria nessa situação. O que Jesus faria, aquela velha máxima do que Jesus faria. Tem um meme muito antigo, né? Meme cristão, mas é um vídeo muito antigo, foi usado em vários cultos, palestras, e aí talvez o pessoal que é jovem há um pouquinho mais de tempo vá se lembrar desse vídeo, que ele correu muito tempo aí entre as igrejas, e era um vídeo que o cara estava vendo uma televisão, aí ele começa a xingar vendo o jogo, aí ele olha para o lado, aí Jesus está do lado dele, aí ele está no ônibus, acha que alguém pisa no pé dele, acontece alguma coisa, aí ele vai falar alguma coisa, ele olha do lado, Jesus está do lado dele segurando o ônibus ali, aí ele olha para o lado, ele respira fundo, e aí tudo que ele vai fazer, a hora que ele olha para o lado, que ele vê Jesus ali, ele se refreia. Isso é uma vida de oração. E é isso mesmo, porque nós temos uma natureza caída. Nós temos uma natureza que às vezes a primeira reação não é a melhor. A gente se refreia, mas a primeira reação que nós temos, muitas das vezes é aquela contaminada pelo pecado. E é necessário um movimento intencional de falar, Jesus não agiria dessa forma. Eu não preciso agir dessa forma. Eu preciso testemunhar o amor dele agora. Eu preciso respirar fundo. Eu costumo dizer aos meus alunos do ProERD que a gente precisa aprender a controlar muitas vezes a tensão. E aí refrear os sentimentos vem de cada um, vai desenvolver uma estratégia. Talvez a sua estratégia seja contar até 10, contar até 3, respirar fundo. Talvez a sua estratégia seja fechar os olhos, ficar um pouco sozinho. E eu digo com ele assim, você não pode usar na sua vida uma estratégia que não funciona para você. Porque se você usar uma estratégia que não funciona para você, imagina só, eu vou contar até 3. Você conta até 3 assim, 1, 2, 3. Eu falei, meu Deus, vai voar em alguém. Não está funcionando. É contagem regressiva para voar no pescoço. Você não pode utilizar uma estratégia que não é compatível com a sua vida. Um estilo de vida baseado em oração é você identificar as melhores estratégias para que você esteja conectado com Deus. Mesmo no seu dia a dia, na sua rotina. Como a gente diz na liturgia do ordinário, o extraordinário de Deus, ele acontece no ordinário da vida diária. E apesar das palavras serem bem parecidas e parecer até redundância, não é. O extraordinário de Deus na sua vida, ele acontece no ordinário da sua vida todos os dias. Esse é o extraordinário de Deus. Espera aí que o meu também. Lucas 10, 2, vamos orar? Vou pedir a um dos irmãos para orar. Cadê? Ô Samuel, cadê o Samuel? O Júlio, está na minha reta. Júlio, ora para nós, por gentileza. Por mais obreiros. Pedir um jovem para estar orando. Oremos. Senhor Deus, meu Pai, muito obrigado, Deus, por essa manhã, muito obrigado por este dia. Que o Senhor continue abençoando essa igreja, que o Senhor continue abençoando os irmãos que estão aqui e os que não puderam vir também. Eu venho pedir especial, Deus, por esse momento, que o Senhor nos lembre, Pai, que devemos cada dia mais orar por mais obreiros. A seara é grande e
poucos são os trabalhadores. Então, que o Senhor esteja com a gente, esteja nos capacitando e que o Senhor esteja enviando mais pessoas para trabalharem na sua obra, Senhor. Porque nós somos cooperadores da missão de redenção do Senhor e nós somos privilegiados por isso. Então, eu agradeço, Pai, por tudo que o Senhor tem feito e é isso. Em nome de Jesus, amém. Valeu, Júlio, obrigado. Amém. Bem, orar sem cessar exige intencionalidade. E, às vezes, intencionalidade estratégica, como Lucas 10:2. Nós usamos uma estratégia baseada no horário, para que a gente tenha a disciplina espiritual e a intencionalidade de orar por mais obreiros. Orar sem cessar é usada a estratégia para que você tenha uma consciência intencional contínua de conexão com Deus. Nossa, ficou bonito isso aí, né? Ó, coach total. Mas é isso mesmo. A ideia é que você tenha uma consciência, você tenha a percepção da importância de se conectar com Deus em todos os momentos da sua vida, em todas as áreas da sua vida. Significa que enquanto a gente caminha, enquanto a gente estuda, enquanto a gente trabalha, nós temos que perceber qual que é o impacto disso no nosso relacionamento com Deus. Tudo que eu faço é para a glória de Deus. Então, se eu estudo, eu preciso ser um bom estudante, eu preciso melhorar o meu desempenho, eu preciso ter um bom relacionamento com os amigos, porque eu faço tudo para a glória de Deus. Se eu trabalho, eu preciso ser um bom profissional, eu preciso me dedicar, eu preciso me capacitar, eu preciso tratar bem as pessoas, porque eu faço tudo para a glória de Deus. E nós somos a expressão do amor de Deus no mundo. Nós somos parte dessa expressão de Deus. Eu queria lembrar aos irmãos que, quando a gente fala que Deus se manifesta na natureza, através das árvores, através do sol, através da terra, nós fazemos parte dessa natureza. Nós fazemos parte disso. Então, nós somos a expressão desse amor tão lindo, que pode alcançar toda a humanidade, mas vem muitas vezes como estratégia a nossa vida. O seu maior trabalho evangelístico, e aí trazendo um pouco para a estratégia do que a gente tem visto na EBD durante esses dias, mas o seu maior trabalho evangelístico, através da oração, é mapear as pessoas de forma intencional que você precisa orar. E aí nós vimos aqui vários níveis de círculos concêntricos, várias estratégias ali. Quando a gente fala dessa estratégia da oração, é como aquele alicerce da ponte que quase ninguém vai ver. Quase ninguém vai ver a sua vida de oração. Talvez ninguém nem veja mesmo. Deus vê a sua vida de oração. A ancoragem da ponte, ninguém liga. A pessoa usa a ponte. Ela nem repara. Se ela pisa na ponte e vê que a ponte está ali, ela não repara. Será que isso aqui aguenta o peso? Será que não aguenta o peso? A menos que seja uma ponte muito maltrapilha, muito mal construída. Você só olha para o alicerce se a ponte está mal construída. Você só vai reparar nos alicerces quando a ponte está quase caindo. E aí é quando as pessoas reparam. Você não consegue afetar a vida das pessoas se você não tiver uma vida de oração. Porque se você construir uma ponte de relacionamento para apresentar Jesus, se você construir uma ponte de relacionamento para apresentar o Evangelho, aquela ponte, se não for baseada verdadeiramente em oração através da sua vida, será uma ponte em que será um desserviço para o reino, porque a pessoa vai ver aquela ponte, a pessoa vai ver a sua vida, vai ver aquele alicerce e vai falar assim, cara, mas está pior que a minha. É essa pessoa que quer me apresentar? Eu me lembro de uma piada famosa ali do Leandro Hassum, num vídeo que viralizou na internet. Ele fazia um stand-up lá e ele falava que uma vez a mulher dele levou ele no centro. E quando ele chegou no centro, ele viu as paredes tudo descascando, ele viu tudo caindo, ele viu tudo sujo no chão. Ele olhou para a mulher dele e falou assim, é essa mulher que você me trouxe para me ajudar? E eu dei risada porque eu falei assim, e às vezes é assim, o crente está com a vida toda desordenada, não ora, não tem uma base bíblica profunda. E é essa pessoa que vai apresentar o Evangelho? Como você vai construir uma ponte de relacionamento para quebrar as barreiras? Naquela pessoa que às vezes já foi ferida pela igreja, naquela pessoa que foi ferida por um outro crente numa outra situação, naquela pessoa muitas vezes que desconta a angústia, a frustração e a raiva em Deus, porque não sabe o que fazer, porque ela está perdida. Como a gente vai ajudar, através de criar uma ponte de relacionamento, para levar o Evangelho, para levar uma reforma completa na vida daquela pessoa, se os alicerces que a gente apresenta são frágeis?
Uma fé alicerçada na oração, ela resiste e multiplica. Verdadeiramente, oração resiste e multiplica. O Dr. Thompson, que é o autor do livro, ele fala que um dos alunos dele foi para uma igreja no campo. E aí, quando ele chegou naquela igreja no campo, a igreja não tinha muito hábito de oração. E quando ele falava em oração, ele dizia que era um negócio bem estranho, porque os irmãos falavam, não, mas você é o pastor, você precisa orar por nós. E aquilo, falava, não é possível um negócio desse. E ele apresentou à igreja os círculos concêntricos. Ele fez esse mesmo trabalho que nós estamos fazendo aqui, de apresentar os círculos concêntricos. Então, a importância de você começar em você e de você para fora, da sua família, para os seus amigos, para os seus vizinhos, para o seu trabalho, para os conhecidos. E aí, nas estratégias, os irmãos começaram a perceber, falou, poxa, é verdade, o meu irmão, ele cresceu aqui na igreja, mas, poxa, ele conhece até a palavra, mas ele se afastou, poxa, eu deveria orar pela vida dele. Eles começaram a identificar, poxa, o meu neto, ele cresceu na igreja, ele estava lá sempre brincando, mas hoje ele casou e ele não está mais aqui na igreja. Eles começaram a perceber, primeiramente ali, que dentro do círculo, até mesmo dos familiares deles, eles precisavam orar por isso. E eles experimentaram a estratégia intencional de oração constante. E aí isso começou a dar resultado, porque através da intercessão sistemática, da intercessão constante, os ciclos de relacionamento começaram a se recuperar. Os relacionamentos começaram a se recuperar. Pessoas que às vezes estavam afastadas, não só do evangelho, mas afastadas do relacionamento. Primeiro eu preciso restaurar esse relacionamento. Pessoas machucadas, pessoas feridas, pessoas que se afastaram. E quando eles perceberam que os relacionamentos começaram a voltar, que as pessoas voltaram a se sentir mais abertas ao ouvir do evangelho, eles começaram a experimentar uma sensação de proclamação natural. Porque aí proclamar se torna natural. Proclamar o evangelho vai se tornando, porque presenciar a graça que nos alcançou. Transformar a vida de uma outra pessoa é combustível de fé na vida do crente. O crente que ele não presencia a transformação do ímpio, ele vai se sentindo fraco, ele vai se sentindo desmotivado. Presenciar a transformação das pessoas é combustível que renova o crente. Perceber que aquela pessoa estava perdida e agora foi encontrada. Isso constrange, isso renova, isso nos impulsiona para o evangelho, nos impulsiona para Deus. Isso renova a nossa fé. Quando a gente percebe um novo crente descobrindo o evangelho, e aí às vezes você já tem uma certa experiência, você se sente até, você conhece todo o conteúdo, você conhece a palavra, mas ele faz perguntas que você nunca nem tinha feito. Mas esse é um desconforto bom, é um desconforto que fala, eu preciso aprender até mais agora, porque eu preciso dar suporte para esse cara. Esse cara, ele encontrou com Jesus, eu preciso dar um jeito. Cara, essa moça encontrou com Cristo, eu preciso dar um jeito de agasalhar ela agora aqui. Então, perceber a transformação do outro é aquilo que renova a nossa fé. Quando a gente para de ver as pessoas se convertendo, quando o crente ele para de proclamar o evangelho em todos os níveis da vida dele, e ele para de presenciar e de experimentar isso, ele vai sentindo mais fraco. Ele até vai fazendo, porque ele sabe o que Jesus fez por ele. Ele até está ali fazendo, mas ele perde isso. Paulo buscava incansavelmente alcançar pessoas. Por isso, talvez, a fé de Paulo seja essa fé tão missionária. Porque ele experimentava disso. E usando a oração com isso, nós precisamos ser específicos. Né? A gente vai lá para Tiago 4,2, não tem, porque não pede. Porque a oração, às vezes, é genérica. Nem você vai saber se Deus respondeu exatamente a sua oração, porque foi tão genérica. Foi, Senhor, abençoe a minha vida. O que é abençoe a minha vida? Deus pode olhar e falar assim, bem, se acordou de manhã, estou abençoando a vida desse cara. Ele acordou de manhã. Ele tem saúde para trabalhar. Estou abençoando a vida dele. Abençoar a vida pode ser tudo. Pode ser qualquer coisa. Senhor, abençoa meus projetos.
Poxa, os filhos desse cara são um projeto, vou abençoar a vida dos filhos dele. Não está abençoando os projetos? Mas às vezes você tem um projeto de carreira pessoal do seu trabalho. Às vezes você quer alcançar a vida de uma pessoa específica do seu trabalho. Senhor, abençoe a vida das pessoas que trabalham comigo. Abençoou. Vai todo mundo chegar em segurança para o trabalho. Estão abençoados. Todos levantaram de manhã. Estão abençoados. As bênçãos de Deus independem do nosso estado de espírito. Então, muitas vezes, a gente acaba não pedindo, não colocando. Nós precisamos ser intencionais na oração. Senhor, me ajuda a criar uma ponte com aquela pessoa que trabalha comigo. Abençoe a vida daquela pessoa para que ela possa perceber a tua vontade. Cria uma situação, cria um momento, Senhor. Para que eu possa me achegar àquela pessoa. Eu não sei como. A gente precisa ser intencional, ser específico. A gente precisa mapear a necessidade. Se você abrir ali a sua Bíblia, Tiago 1,5, Tiago diz que se você precisa de sabedoria, peça sabedoria. Peça sabedoria para orar. Senhor, eu preciso aprender a orar. Eu preciso colocar diante do Senhor todas as minhas necessidades. Tem hora que é difícil. Tem hora que eu não consigo. A gente acaba sendo genérico com Deus. E aí eu me lembro que eu participei de um evento no ano passado chamado Estação RC, Estação Reflexão e Comunhão. É um evento direcionado aos presidentes de Juventude Batista regional aqui do estado de São Paulo. E eu me lembro do pastor Rafael, ele falou um negócio legal. Ele falou assim, olha, nós vivemos uma época geracional complicada de fé. Porque os nossos avós oravam 3 horas direto. Especificamente por tudo que estava acontecendo. Os nossos pais oravam talvez 1 hora, aqueles mais fervorosos. Nós, quando oramos 30 minutos, um ou outro dorme no meio do caminho. Talvez os nossos filhos não orem mais. Porque a gente vai ficando genérico. A gente acaba não se dedicando tempo a colocar diante de Deus todas as nossas necessidades de maneira específica. Colocando, e aqui, trazendo para a lição, inclusive, né, para o tema, que é a evangelização pessoal, a gente acaba não colocando nominalmente as pessoas que a gente precisa alcançar. As pessoas que a gente pode ser um instrumento de Deus para transformar a vida delas. Porque a gente, essa ferramenta de círculos concêntricos, ela é voltada para que a gente escreva de fato, para que a gente tenha nominalmente quem são essas pessoas, para que a gente identifique essas pessoas, para que aí sim a gente possa orar intencionalmente pelo nome dessas pessoas. A gente tem uma mania tão constante de generalizar as coisas que está arriscado você intencionalmente nominar todas as pessoas, montar um círculo concêntrico bonitão. Quem já viu a imagem aqui, vê lá que tem o eu no centro, aí tem os níveis, né? Aí vai escrever os nomes, vai ficar bonitão. Vai ter gente, talvez, que coloque no Canva, faça colorido. Aí, na hora de orar, vai orar assim, Senhor, abençoa meus círculos concêntricos. Não adiantou nada aquilo que eu falei. E aí, se você... A gente precisa se juntar na obra de Deus para ser parte da transformação de Deus na vida daquela pessoa. Intencionalmente, Senhor, eu preciso que a minha mãe conheça Jesus. Senhor, eu preciso que a minha irmã conheça Jesus. Eu preciso que ela conheça o Senhor. Me dá estratégia para conseguir chegar até ela. Levanta as pessoas certas ali para que criem uma oportunidade, para que ela possa encontrar com o Senhor. Senhor, abençoa também a minha tia. Minha tia precisa conhecer o Senhor. A gente acaba não orando especificamente por essas pessoas de maneira intencional. E essa ferramenta no livro faz esse convite justamente. A gente vai ver na escola bíblica hoje. Para que a gente intencionalmente crie até um mapa, um plano de oração pela vida dessas pessoas. Para que a gente se dedique tempo a isso. Para que a gente use o modelo bíblico. Abre para mim a sua Bíblia lá em Filipenses 1:9. Acho que eu vou abrir a minha aqui também, deixa eu ver. Tenho quase certeza que eu deixei marcado. Aí. Lá em Filipenses 1:9. Abre a sua Bíblia aí ou acesse ela. E lá Paulo fala assim, olha, e também faço esta oração, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda percepção,
Vamos ler o 10 também. Para que vocês provem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Sabe, Paulo ele faz essa oração de forma específica, pedindo conhecimento e discernimento para a igreja. Para aquela igreja em específica. Ele não pede assim, Senhor, abençoa essa igreja. Mas ele pede para que a igreja tenha, se abunde de conhecimento e de discernimento. Para que a igreja possa amadurecer. Ele pede especificamente, ele sabe o que pedir, porque ele tem um coração alinhado com a vontade de Deus para a vida daquela igreja. Ele tem um coração alinhado com aquilo que Deus quer fazer. Quando a gente ora intencionalmente, o Espírito Santo ele vai nos tornando conscientes da necessidade real para as quais a gente precisa orar. Se você começa a orar pela vida de um amigo seu, talvez num primeiro momento você não perceba estratégias. Mas você vai começar a perceber motivos de oração que você precisa orar pela vida daquela pessoa. Você precisa que aquela pessoa é muito irada. Poxa, será que está acontecendo alguma coisa na vida daquela pessoa? Talvez você tenha a oportunidade, através da oração, de descobrir o motivo que ela está tão irada. E aí você vai poder orar por aquele motivo pela vida daquela pessoa. Talvez aquela pessoa é uma pessoa muito amargurada. Talvez através da sua oração, o Espírito Santo de Deus vai se tornar consciente para que você ore pela razão da amargura daquela pessoa. A construção de uma ponte não adianta ter pressa. Você precisa construir o alicerce. Você precisa deixar curar o cimento. Você precisa lançar os pilares. Quem cria a oportunidade é o Espírito Santo de Deus. Quem cria a melhor estratégia é o Espírito Santo de Deus. A nossa estratégia é o relacionamento com Deus. A nossa estratégia é a oração, é colocar diante do Senhor. Pode ser que te dê a estratégia para que você comece a mandar uma mensagem, para que você comece a ligar de vez em quando. Poxa, eu vou ligar para aquela pessoa, eu percebi que hoje ela estava meio... Eu percebi que hoje ela é muito irada, mas hoje ela estava diferente. Será que ela está melhor? Eu vou mandar uma mensagem. O Espírito Santo de Deus vai te dar a sensibilidade para que você perceba essa necessidade e que você possa ser específico na oração daquela pessoa. As pontes, elas são sustentadas, fundamentadas de oração e sustentadas por atos de amor. Eu gosto muito de um princípio batista, que é o princípio da abnegação. É um dos nossos princípios mais assim, eu acho que todos eles se completam, mas esse me chama muito a atenção, porque ele vai na contramão do que a cultura diz. Que é o princípio de, muitas vezes, os atos de amor, nós não teremos nada em troca. Nós não vamos ganhar nada com isso. A nossa recompensa é em Cristo Jesus. Então, os relacionamentos são mantidos por atos de amor, atos reais às necessidades da vida das pessoas. O Espírito Santo de Deus vai te dar a melhor estratégia para que você saiba onde você pode ajudar na vida daquela pessoa. Às vezes, ajudar, eu costumo dizer que o Espírito Santo de Deus dá umas estratégias muito loucas. Porque, às vezes, aquele colega de trabalho, uma palavra de ânimo que você dá para ele, que para você é natural. Para você é natural. Fala, cara, eu percebi que você não está bem. Você está tudo bem? Como é que está o seu dia? Coisas que para você é natural. Você vê uma pessoa estranha, você vê uma pessoa desconfortável. Mas que para a pessoa não é natural. Alguém do trabalho, que eu não tenho intimidade, percebeu que eu estava estranho, perguntou se eu estava bem. Alguém pediu para orar pela minha vida. Às vezes as pessoas têm dificuldade até de aceitar a assistência mesmo. Fala, não, cara, eu te levo lá, você está sem carro, né? Eu te levo lá, te dou uma carona. A pessoa às vezes fica até arisca, pensando assim, ixi, o que esse cara quer em troca? O que essa mulher quer em troca? Porque o processo natural, muitas vezes, é a contaminação do egoísmo, né? O mundo é egoísta por si só. O ser humano é um ser egoísta por si só. Nós, sem Cristo, somos egoístas no último. Cristo nos faz compartilhar. Cristo nos faz pensar no outro. Naturalmente, nós pensamos primeiro em nós. Naturalmente, a gente se preocupa primeiro com os nossos. Cristo nos motiva realmente a buscar a necessidade do outro. As pessoas não sabem o que fazer com o amor porque elas nunca foram amadas verdadeiramente de maneira abnegada.
As pessoas, talvez, o único amor abnegado que elas entendam é o tal do amor de mãe. Alguns nem isso tiveram. Então, para ela é difícil uma pessoa conhecida do curso, da escola, do trabalho, fala, não, meu irmão, eu te levo lá. Não, mas eu faço para você, você está precisando? Fiquei sabendo que você está precisando disso. Recentemente, um colega do trabalho perdeu o pai, já tinha uma doença grave há uns anos, e aí o pai dele faleceu durante essa semana. E aí eu mandei uma mensagem para ele, falei assim, cara, você está bem? Poxa, ó, a gente está orando por vocês, viu, cara? Fiquei sabendo agora que seu pai faleceu. Poxa, que Deus abençoe, que você se sinta confortável aí no Senhor. Eu sei que deve ser muito difícil. Você precisa de uma ajuda, precisa que olhe as crianças. Eles têm 2 filhos, aí eu falei, você precisa que olhe as crianças, se precisar, olha, eu me adapto aqui, a gente pega as crianças aí, ele mora em Caçapava, e eu falei, ó, a gente pega as crianças aí se precisar, viu, não tem problema. E aí eu lembro que a mensagem dele foi meramente assim, olha que é um colega de muitos anos, eu conheço há muitos anos do trabalho. E aí ele falou assim, não, cara, está resolvido, obrigado. A mensagem foi meramente isso. Porque as pessoas às vezes não entendem, não sabem o que fazer. Quando alguém oferece, fala assim, meu, alguma coisa está errada. Não é natural uma pessoa chegar e estar tão disponível assim. Uma pessoa chegar e se colocar tão disponível assim para o outro. Então, não permita que esse cenário de escuridão, muitas vezes, de rejeição, ou esse cenário de desânimo, desanime você. Porque a obra é feita através do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que quebra isso. O feedback positivo que uma hora venha, se porventura vier, ele vem por meio do Espírito Santo de Deus. E a estratégia é ele que dá. Então, pontes são alicerçadas na oração. E são sustentadas por atos de amor. Seja disponível. Se coloque disponível para amar as pessoas. Se coloque disponível para cuidar dessas pessoas, mas ore intencionalmente por isso. Ore intencionalmente para que à sua frente vá o Espírito Santo de Deus, transformando, quebrando. Relacione essas pessoas. Use as ferramentas que a gente vai aprender aqui, a gente tem aprendido na IBD, use as ferramentas, use as estratégias, para que você possa verdadeiramente aí ser ferramenta de Deus e poder participar nesse processo de transformação. Isso vai renovar a sua fé. Isso vai te permitir querer até mais. Isso vai te animar, para que você possa ver a boa e perfeita vontade de Deus se cumprindo na vida das pessoas também. E a mesma graça que te alcançou, alcançando outros. Vamos orar? Santíssimo Deus, obrigado, Pai, porque nós podemos nos reunir aqui essa manhã. Obrigado porque o Senhor é o nosso Deus e nós queremos te louvar, Deus. Nós queremos nos colocar à disposição do Senhor. Deus, transforma os nossos corações e nos constrange sempre aquela mudança que é necessária. Sempre aquela mudança em que às vezes a gente permite em que prevaleça a nossa vontade, não a do Senhor. Nos ajuda a perceber as nuances. Senhor, nos ajuda a orar intencionalmente por aquilo que é necessário mudar, por aquilo que é necessário transformar, para que a gente perceba as necessidades das pessoas à nossa volta, para que a gente tenha relacionamento com o Senhor todos os dias. Senhor, nos ajuda com as estratégias, Deus, que a gente vai ter de oração, dividindo nominalmente em grupos, dividindo essas pessoas até por escrito, se necessário for. Mas que a gente tenha esse ânimo no nosso coração de mudança e transformação e desejo de compartilhar o teu amor em todo o tempo, para que as outras pessoas que não conhecem ao Senhor possam conhecer. Senhor, usa-nos como ferramenta de proclamação desta igreja. Cada irmão aqui, cada irmã. Que a nossa vida seja um testemunho vivo, Senhor. Nos ajuda diariamente, para que a gente possa ser intencional nesse relacionamento com o Senhor, ó Pai. Nos dá consciência de que nós precisamos nos voltar ao Senhor em todas as áreas de nossas vidas, para que a gente tenha uma vida fundamentada, Senhor, uma ponte bem construída com o Senhor primeiro, para que essa ponte bem construída com o Senhor possa ser uma extensão na vida das outras pessoas, e a gente possa compartilhar e proclamar o Teu amor intencionalmente, ó Pai, agindo na vida dessas pessoas, sendo ferramenta do Senhor para suprir as necessidades que elas têm, sendo ferramenta do Senhor para testemunhar o Teu amor,
sendo ferramenta, ó Pai, no cuidado e na expressão do teu cuidado, Deus. Nós oramos em nome de Jesus, pedindo ao Senhor que nos leve em segurança agora para a Escola Bíblica Dominical e a gente possa aplicar isso, ó Pai, com ferramenta e estratégia, em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, muito obrigado. Pedir aos irmãos que não enrolem aí, senão o pessoal da EBD fica no meu pé.